Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais um devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional que nós entregamos todas as manhãs para que juntos nós possamos meditar na palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados. Hoje nós vamos meditar no livro de Jonas. Eu peço que você pegue a tua palavra e leia junto comigo. Nós vamos começar ali em Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Foi para Tarsis e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitado, dormia profundamente. Deus, ele dá uma instrução para Jonas. Ele fala: Jonas, dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive, porque a maldade desse povo chegou até mim. Então Deus, ele estava dando aqui uma segunda chance para Nínive, para que eles pudessem se arrepender. Então ele chama por Jonas para que Jonas fosse ali pregar aquela mensagem. Mas essa nação era a nação da Assíria, era uma nação pagã. E Jonas, ele foi o único profeta do Velho Testamento que foi convocado para ir pregar para uma nação pagã. E Jonas, ele tinha uma raiva dessa nação, porque essa nação era uma nação muito violenta, eles tinham feito muito mal para a nação de Israel. Eles eram idólatras, eles eram cruéis. E Jonas, ele acabou endurecendo o coração dela contra essa nação. E logo essa nação foi a nação que Deus pediu para que ele fosse ali pregar tanto arrependimento como salvação. Mas entrou no coração de Jonas um espírito, um senso de justiça, aquela justiça própria. Entrou também uma falta de perdão, entrou um espírito de vingança, porque o desejo dele é que esse povo fosse aniquilado. E era isso que ele queria que Deus fizesse. Mas Deus mostrou amor por esse povo, embora eles fossem inimigos de Israel. E a hora que eles estavam ali no navio, Deus envia aquela tempestade tão forte que a ventania era muito grande, a tempestade era violenta também, e eles precisavam lançar toda aquela mercadoria que eles tinham ao mar, para que ficasse um pouco mais leve o navio, para que eles também não morressem. E quando eles viram que apertou as coisas, que a tribulação havia aumentado, cada um foi orar ao seu Deus. Mas Jonas, ele estava ali no fundo do porão e dormia tranquilamente. Porque quando você se afasta do propósito de Deus, você fica adormecido. Você adormece, você já não consegue ver mais o que Deus quer da sua vida. E foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Jonas, ele foi descendo a cada dia. Ele estava em Samaria, ele desceu para Jope, de Jope ele entrou no navio, do navio ele foi para o porão, do porão ele foi para o fundo do mar, do fundo do mar ele entrou na barriga do peixe. Então ele só foi cada vez mais para baixo. E quando nós nos desviamos do propósito de Deus, é isso que acontece na nossa vida. Nós só vamos descendo, a gente não sobe mais. Porque Deus, ele tem um propósito, um plano na vida de cada um de nós. Nós precisamos acreditar nesse propósito de Deus. E quando nós acreditamos, nós só vamos subindo escadas de santificação, nós vamos prosperando. Mas
quando a gente se desvia do propósito de Deus, nós vamos caindo. Nós vamos para um lugar que é contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas Jonas, quando eles acordam Jonas ali e falam o que está acontecendo, Jonas, ele fala para eles, olha, eu sou hebreu, eu creio no Deus de Israel, está aqui em Jonas 1:10, ele fala assim, e ele lhes respondeu, sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então ele comunica para eles que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da própria culpa dele. E ele fala aqui, ó, no versículo 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, ele foi sincero com os marinheiros, ele confessou a sua culpa. Jonas, ele era um homem que temia a Deus. Ao longo do livro, a gente vê o temor que ele tinha por Deus. Então, ele assume a sua culpa e ele declara ali a sua fé também diante daqueles marinheiros. E, enfim, eu sei que eles jogam aquele homem ao mar, ele acaba indo ali, Deus prepara ali o peixe para impedi-lo de morrer, porque Deus, ele também deu uma segunda chance para Jonas. Jonas podia morrer ali, porque ele não estava cumprindo o propósito de Deus, porque ele tinha se desviado daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não obedeceu a Deus quando Deus deu essa ordem de ir pregar para a nação pagã. Mas Deus dá uma segunda chance. Então Deus retira ele ali da barriga do peixe. E quando ele estava ali no ventre, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, quando ele viu que já não havia mais saída para ele, o que ele faz? Ele vai diante de Deus e ele ora a Deus, ele clama a Deus. Começa aqui no capítulo 2. Ele fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre, do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. Então, na hora do desespero, ele correu para os braços do Senhor, ele clamou ao Senhor. Ele fala assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. No versículo 7, quando dentro de mim desfaleceu a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Então, na hora do desespero, ele correu para os braços do Senhor. E então ele decidiu obedecer. Então ele foi e pregou para aquela nação pagã. Mas ele pregou bem, assim, ele não foi com toda aquela veemência, com aquele desejo que ele se arrependesse. Não. Ele pregou mais o juízo de Deus. Ele nem pregou tanto o arrependimento. Mas ele falou, daqui 40 dias Deus vai destruir essa nação se vocês não se arrependerem. E olha que incrível, até o rei se dispôs a buscar o Senhor. Então, o rei, ele se levantou do seu trono, ele tirou as vestes reais, ele cobriu-se de pano de saco, ele se humilhou na presença do Senhor. E ele convocou o povo a se converter dos seus maus caminhos. Então, 120 mil pessoas foram salvas. Aquela cidade inteira foi salva. Porque Deus escutou o clamor deles, Deus se agradou da humilhação deles e eles se salvaram. Mas quando Jonas vê que eles se salvaram, ele fala assim, eu sabia que isso ia acontecer, porque Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é cheio de compaixão, eu sabia que esse povo, ele tinha um senso de justiça tão grande, que ele até praticamente se colocou no lugar do Senhor, né, porque ele já tinha determinado o juízo daquele povo, ele queria que aquele povo fosse exterminado, deixasse de existir. Mas ao mesmo tempo, ele sabia o Deus que ele servia, que o Deus que ele serve é um Deus amoroso, bondoso, que está sempre nos dando chance de a gente se arrepender, de a gente se converter dos nossos maus caminhos e voltar para Deus. Então, ele se sente cansado, Deus prepara ali uma árvore para trazer uma sombra para ele descansa naquela sombra, mas ele está tão injuriado que ele tem desejo de morrer.
E depois, no outro dia, Deus usa até o verme ali para secar aquela árvore. Aí aquela sombra já não existe mais. Daí ele fica ali, entra tipo em depressão. E Deus fala para ele assim: mas meu filho, por que você está se importando com essa árvore? Num dia ela nasceu, no outro dia ela morreu, é uma simples árvore. Você não estava se importando com 120 mil pessoas, uma cidade inteira. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Sempre querer pregar para eles o arrependimento, para que eles se voltem para Deus. E aqui tem vários ensinamentos. Que Deus, ele é esse Deus de misericórdia que está sempre nos dando uma oportunidade de nós voltarmos para Ele. Ele fala assim: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então esse livro ele fala muito do amor de Deus, ele manifestou amor até aos inimigos de Israel. Esse livro ele fala da compaixão, fica claro a compaixão que Deus teve pelos inimigos de Israel. E ali no primeiro capítulo, Deus está chamando o povo, né, ao arrependimento. Então, esse primeiro capítulo, Deus chama. No segundo capítulo, Deus ouve o clamor de Jonas. No terceiro, Deus perdoa o pecado deles, de toda aquela nação pagã. E no quarto, no capítulo 4, Deus mostra o amor e a benignidade dele. E entendam, mesmo que Jonas estava tentando sair do propósito, estava fugindo do chamado, Deus o achou. E Deus deu para ele essa segunda chance. Então, se hoje você sabe que você tem um chamado de Deus, mas você está fugindo do propósito de Deus, e você tem experimentado só derrotas na sua vida, porque você sabe que você está fora do propósito de Deus, volte-se para o Senhor. Faça como Jonas. Vai diante dele e clame, como ele fez. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Vá buscar o Senhor, de coração, de alma, de entendimento. Entra novamente no propósito de Deus. Não fuja mais do propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, você pode ir para onde você for. Ele sempre vai te encontrar. Ele sempre vai te estender a mão para você voltar. Porque o que Deus quer, Ele quer trazer sobre as nossas vidas tanto o arrependimento como salvação. E Deus usou a vida de Jonas para uma cidade inteira. Às vezes, pode ser que tenha uma cidade inteira esperando por você, mas pelo fato de você desobedecer a Deus, fugir da presença de Deus como Jonas, Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o lado totalmente ao contrário. Ele foi 800 quilômetros adiante, longe, fugindo do Senhor. Mas não teve jeito, uma hora ele teve que voltar. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, ou nessa manhã, a hora que você estiver ouvindo esse devocional, você possa ir aos pés de Jesus, clamar por arrependimento, se arrepender verdadeiramente, falar: Senhor, eu quero entrar no teu propósito, eu quero fazer a tua vontade. Numa primeira vez, Jonas desobedeceu, mas na segunda vez, ele obedeceu ao Senhor, porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que ele sabia quem Deus era. E embora ele estava naquela crise ali dentro do coração dele, porque uma parte dele queria obedecer a Deus e outra queria que fosse feito justiça, fosse dado, que fosse vingado os inimigos. Mas quando Deus levou ele lá para o fundo do mar, ali ele reconheceu que ele estava fugindo do propósito de Deus, ele reconheceu que ele precisava pregar a palavra de Deus. E quando ele pregou a palavra, aquela cidade inteira se converteu. Então, em nome de Jesus, que você não fuja mais do propósito de Deus, que você volte para o propósito, que você cumpra o propósito e que você pregue arrependimento, que você pregue salvação e que através da sua vida, muitas e muitas outras vidas sejam salvas. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.